Ele pede ao secretário sanções imediatas e também a identificação de outros brasileiros envolvidos. Ou seja, a sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato. Mas daqui a pouco tempo, também teremos ações contra os seus cúmplices. E eu aviso a vocês, as minhas fontes já me confirmaram que Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Agora, o fato que realmente interessa, né, a carta em si, no que consiste a carta. A gente consegue botar aí na tela, né, Bruno? Eu vou ler aqui a íntegra da carta para vocês, porque é uma porrada. Ela diz o seguinte: ao honorável Marco Rubio, o escritório do secretário de Estado dos Estados Unidos, endereço, Washington DC, bababá. Aqui tem uma coisa interessante também. Ela é datada do dia 25 de julho. E, obviamente, isso foi um erro. Mas esse foi aquele famoso errinho delicioso que você coloca na carta. E aí vem os dois tipos de pessoas. Primeiro, os que acham que estão sendo úteis, falando, não, tem que corrigir aí, dia 25 de junho. Como se o cara fosse mandar, o Chris Smith fosse lá ler o tweet do cara e corrigir. Né? Segundo é que a pessoa presta atenção na coisa menos relevante de todas. Absolutamente, eu falo, né? É um sinal de pouca inteligência. Lembra? Senso das proporções. Você ter a capacidade de determinar o que proporcionalmente é importante. Ratio, né? E a pessoa perde. Mas por que isso é delicioso? Porque quanto mais as pessoas comentam, mais o algoritmo é alimentado e mais gente vê o post. Então funciona até positivamente. Diz aqui, assunto, repressão transnacional pelo governo do Brasil. Resposta urgente dos Estados Unidos. Prezado senhor secretário, ontem o Paulo Figueiredo, um jornalista investigativo brasileiro, prestou um depoimento convincente e alarmante, muito obrigado, ao Congresso, alegando que o governo do Brasil continua a perseguir e assediar brasileiros dentro dos Estados Unidos. Anexe o testemunho por escrito dele para sua análise. Esta não é a primeira vez que o Congresso ouve tal testemunho. Em 7 de maio, de 2024, presidiu uma audiência no Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito, onde alegações semelhantes foram descritas por um painel de testemunhas que incluía o senhor Figueiredo. Em 21 de junho de 2024, enviei uma carta formal ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras. A carta não foi respondida. Os fatos que temos diante de nós são indiscutíveis. E ele enumera: autoridades brasileiras usaram mecanismos da Interpol para atingir e reprimir dissidentes no exterior. Tentaram contornar os canais formais para pressionar diretamente as autoridades policiais dos Estados Unidos. No meu caso, no caso do Dr. Camarinha, no caso do Felipe Martins. Compeliram ou coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E buscaram aplicar decisões judiciais estrangeiras para suprimir manifestações protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. A gravidade da repressão transnacional do governo do Brasil dentro dos Estados Unidos, bem como a sua falta de disposição para responder a preocupações congressionais, tornam claras as suas ações e intenções. Essa situação também é uma preocupação doméstica, pois enfraquece os direitos dos cidadãos norte-americanos, a soberania de nossas instituições e a integridade de nossa estrutura legal e tecnológica. Senhor secretário, parabenizo sua declaração e seu testemunho no dia 21 de junho perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara de que sanções Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes estão sendo analisadas e são uma grande possibilidade. Exorto o governo a agir rapidamente. Exorto, I urge, né? Eu urjo, exorto o governo brasileiro a agir rapidamente para impor essas sanções e, visando uma responsabilização futura, prestem muita atenção nessa parte. E, visando uma responsabilização futura,
a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. O Brasil, outrora um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Na minha opinião, já aconteceu esse ponto de ruptura institucional, em 2022. Não podemos nos dar ao luxo de nos arrepender no futuro de termos sido omissos quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis. Atenciosamente, Chris Smith, babá, babá. Eu espero que com isso, às vezes as pessoas são lentas, porque eu entendo que não é uma estratégia muito clara, não faz muita parte do dia a dia das pessoas e também é meu trabalho estar aqui para explicar esse tipo de coisa. E muita gente fica chateada, fala, Paulo, você explica a sua estratégia para o inimigo. Eu falo todos os dias, porque eu não tenho estratégias que o inimigo tenha capacidade de interceptar. Eu não tenho. As estratégias que seriam passíveis de interceptação, essas acontecem nos bastidores, ninguém nem sabe. Se eu estou falando algo aqui, é porque este algo não pode ser interceptado pelo inimigo. E por isso que apenas no domingo nós tornamos pública a razão da minha ida à Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos. E eu, agora, posto tudo isso, explicando a estratégia, eu me assusto ainda como algumas pessoas de direita acham que eu estou brincando quando eu faço essas coisas. Como se não tivesse estratégia, como não tivesse sido tudo friamente calculado, como diz o Chapolin Colorado, inclusive com os americanos. Achar que tem algum jogo aqui que é acidental é uma imbecilidade. Então essa carta escrita pelo deputado Chris Smith, do Partido Republicano, 24 horas depois da audiência, um cara que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos. O Chris Smith é um dos caras com um sujeito maior histórico na área de direitos humanos, é o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, um dos republicanos mais influentes da Casa dos Representantes, com o maior número de projetos de leis aprovados, e líder nessa história de repressão transnacional. Então, nessa carta, ele não só faz menção a tudo que eu disse durante a audiência, como ele também faz menção a uma carta enviada ao Alexandre de Moraes em 2024, na qual ele pediu informações, noticiamos aqui, sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, e copiando o presidente da Câmara na época, o presidente do Senado na época, e o presidente do STF, que é o mesmo hoje o ministro Barroso. E essa carta nunca foi respondida por ninguém. E aí, diante disso, ele fala que são os fatos incontestáveis as coisas que ele lista na carta. E uma vez constatadas essas ilegalidades, o que pede o Chris Smith, e eu vou reler aqui ipsis liter, exorta o governo a agir rapidamente para impor essas sanções ao Alexandre de Moraes e visando uma responsabilização futura a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional nos Estados Unidos. E não foi só, uma carta quase idêntica foi endereçada ao diretor de política doméstica da Casa Branca, que é o Vince Haley. E eu aviso a vocês, as minhas fontes já me confirmaram que tanto o secretário de Estado Marco Rubio quanto o Vince Haley já receberam as correspondências. Então, volto a dizer, chama atenção, ele pede ao secretário sanções imediatas e também a identificação de outros brasileiros envolvidos. Ou seja, a sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato. Mas daqui a pouco tempo também teremos ações contra os seus cúmplices. Os últimos ministros do STF, Rodrigo Pacheco, Fábio Schor, quem sabe General Tomás. Lembrem-se, eu disse a vocês que foi entregue uma lista. Muita gente, Paulo, mas você está dizendo que os vistos foram cancelados, mas no X, mas não vimos nada sobre vistos cancelados. Eu falo, meu Deus do céu, o governo americano emitiu um comunicado, mudou a sua política de visto para quem
praticou a censura. Eu avisei que foi enviada uma lista e o governo americano, para não deixar dúvidas, fez um tweet em português dizendo que os inimigos da liberdade de expressão americanos não seriam esquecidos. Aí eu falo assim, mas Paulo, eles não publicaram uma lista dizendo Alexandre de Moraes, fulano de tal. Eu já expliquei que não vão publicar, pô. Mas aí o sujeito tem que ser meio burro. Tem que ser meio burro. Aí tem que ser meio burro. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.